Olá, meus amigos, muito boa tarde. Como hoje está muito quente, não é? Está muito calor, eu resolvi vir um pouco mais à vontade hoje, uma camisa, não é? Sem o talit, sem o kippah, sem o talit, um pouco mais comum, não é? Mas hoje eu estou passando aqui nessa noite para falar com você sobre vontade. Vontade. É isso mesmo. A vontade de Deus. Você já parou para pensar entre a vontade do Eterno, a vontade do Criador, a vontade de Deus, a vontade do teu líder religioso e a tua vontade? Será que nós estamos vivendo a vontade de Deus? O que as Escrituras nos falam sobre vontade, não é? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui num texto. Eu quero mostrar para você rapidinho aqui, não é? Sobre algo que eu escrevi. Bom, deixa eu marcar aqui para você. Olha só, sobre vontade. No Tehillim, que em hebraico é Salmos, o Tehillim 143 de Davi, diz assim sobre vontade. Olha só, está aqui em hebraico. Eu até coloquei aqui para você entender um pouco melhor. Ó, tá aí, ó, em hebraico, tá bom? Lamer mondeni, la son razon. Ou seja, ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Isso é hebraico. Isso vai dar uma coisa muito interessante para todos nós hoje, tá bom? Ou seja, em hebraico, diz assim, Lamer mordeni, latson razon, ou seja, razão é a vontade de Deus. E existe uma carta de Timóteo que vai nos dizer, Shalom, o irmão Paulo, e também o querido José Francisco. E existe uma carta de Timóteo, deixa eu pegar aqui o meu, só um minuto, pessoal, peraí. Está muito quente aqui. Existe uma carta de Timóteo que vai falar exatamente sobre que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Salvar-se do quê? Salvar-se só no âmbito espiritual, entregar minha alma para Deus, etc. O reino dos céus, o mundo transcendental espiritual. Não. Que todos os homens se salvem aqui mesmo, neste mundo também. Antes de adentrar nesse tema sobre a vontade de Deus, que eu sei que o chicote vai estralar, porque eu já recebi xingos já pelo Messenger, não é? Uma moça está muito brava por questões políticas e também recebi ontem alguma notificação, até foi educado, do assessor da Câmara Municipal de Franco da Rocha, o Marcão do Povo, né? O Marcos Daniel. E eu vou passar para vocês o que ele passou para mim. Antes de tudo isso, eu quero fazer aqui alguns anúncios e eu não estou recebendo um centavo por isso, tá bom? Eu quero, em primeiro lugar, anunciar que ele está aqui na live, é o José Marcos Soares dos Santos. Ele é um excelente cuidador, um brasileiro, um guerreiro, e também está estudando
técnico de enfermagem, está estudando enfermagem e se você tiver uma oportunidade para o José Marcos Soares dos Santos, como cuidador de idoso, fica aqui a minha indicação para esse grande guerreiro que está comigo na live agora. É um excelente profissional, um trabalhador capacitado, habilitado e também humanizado. Não trabalha só com o corpo físico, como eu sempre digo, não trabalha só com troca de fraldas, administração de remédio, mas também como um terapeuta ocupacional. Porque respeita o lado humano, respeita a pessoa, a história do idoso, da idosa, do paciente. Então, está aí o José Marcos Soares dos Santos, cuidador de idoso, que precisa de uma recolocação no mercado de trabalho. Mas, por enquanto, se você puder ajudá-lo, ele também trabalha, né, junto com a sua família, dentro do esquema do iFood, JM Doces, que são maravilhosos, não é? E o zap dele para contato é o DDD 11 9806 9862 0052. Então, se você puder estender a sua mão e ajudar ele de alguma forma, dando emprego para ele como cuidador e com um salário bom, não vem com 1.200, 1.300, porque isso não cola mais, tá? As pessoas não são escravas, ok? É um salário de 2.500, 2.800, 3.000, 4.000, 5.000, isso é salário para cuidador de idoso. Bom, e também eu quero, meu Deus, o calor ataca, o frio ataca, desculpe. Também eu quero parabenizar aqui, não estou ganhando nenhum cachê por isso, tá, pessoal? Estou fazendo de coração mesmo. Isso aqui, ó, é uma pizzaria, é a pizzaria Nova Veneza. O José, olha a homenagem, deixa eu colocar direitinho aqui, olha a homenagem que a pizzaria fez, ó, olha que lindo lá, tá vendo? A homenagem que a pizzaria fez aos anjos que a todos os, não é? Que a todos os dias dão sua vida, olha lá, ó. Deixa eu ler aqui direitinho, tá ao contrário, ó. Aos anjos que todos os dias dão tudo pela saúde, ó, de quem mais precisa. A pizzaria Nova Veneza deixa toda a nossa gratidão e homenagem. Então, eu fico grato aqui, e aqui da região onde eu moro, aqui na Zona Sul, você que é da Zona Sul, ó, vale a pena você ir lá comprar a sua pizza, tá bom? Você investir nesse estabelecimento do ramo de pizzaria, única e exclusivamente, não só pela qualidade da pizza que tem lá, mas também pela homenagem, pela lembrança, pela memória do campo da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem e também de todos nós, cuidadores. Fica aqui a minha homenagem à Pizzaria Nova Veneza, pela lembrança de cada um de nós. Muito bem, voltando aqui para o nosso tema, não é? Olha só, você sabe que eu sou um combatente assíduo da corrupção brasileira. Como o José Marcos hoje me deu um feeling, assim, me deu um norte, falar sobre política, estamos em épocas eleitorais. Olha, eu vou... deixa eu ver aqui. Começar essa live falando sobre vontade de Deus. Vontade de Deus em hebraico quer dizer ração. Essa palavra, ela é empregada no bem-estar do ser humano. É a vontade da espiritualidade para o ser humano. É por isso que eu não queria fazer live, porque não para, né? Para a vontade do ser humano. Agora, quando nós pegamos um apanhado cultural e um apanhado histórico para vermos as vontades desse Criador, desse Deus, na vida das pessoas,
parece que essa vontade, ela desaparece. Veja, Jesus, Yeshua, o Yahushua, veio ao mundo para trazer paz ao homem e à mulher. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz, eu sou o sal da terra, aquele que vem a mim de maneira alguma sofrerá, etc, etc, etc. O que fizeram com a maior expressão do amor, da misericórdia, da saúde, da vida, da libertação, da ressurreição, do perdão e da misericórdia? Esbofetearam ele, massacraram ele, lincharam, zombaram, crucificaram numa cruz e mataram. Parece que nós não estamos atentos ainda e nem sequer nos aproximamos de Deus. Vou explicar para você o porquê. O Salmo 143, deixa eu abrir aqui. Ok. O Salmo 143. E o versículo 10 vai nos dizer assim: ensina-me a fazer a sua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Olha que maravilha. Tu és o meu Deus, Davi está dizendo, não é? Guia-me por terrenos planos. Eu vou mostrar para vocês agora, tem muitas anotações aqui. Vou deixar isso aqui anotado. Eu vou mostrar para vocês agora, esse livro aqui, que eu estou amando ler esse livro, que é muito bom. Esse livro, ele é 1808, não é? É do escritor, ele é escritor, o Laurentino Gomes. Ele já esteve no programa do Jô Soares, se não me engano, uma vez, já esteve no programa do Conversa com Bial. Esse livro fala assim: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero destacar que no capítulo 4 desse livro, aqui, bem no capítulo 4 do livro desse querido, esse aqui, ó, o Laurentino Gomes, grande escritor, respeitadíssimo, vocês estão vendo aqui? Fala, Fábio Rodrigo, um abençoado, ó, esse aqui, ó, Laurentino Gomes, ele é respeitadíssimo, e ele tem essa trilogia, né, de livros, 1808, etc. A minha esposa me deu de presente, tá aqui, ó. E você acredita que ela me deu esse livro em setembro de 2018, e só agora eu tomei vergonha na cara de lê-lo? Eu me arrependo porque eu tô amando ler esse livro. Vou explicar para você, Fábio, para também o José Marcos, o irmão Paulino, porque eu tô amando ler esse livro. Ele tem tudo a ver com algumas coisas que nós estamos passando aqui no Brasil agora. A chegada da família, né, da monarquia, a chegada... Deixa eu ver onde estava aqui. Eu não posso perder a página. A chegada... Acabei perdendo. Não, está aqui. A chegada da Rainha Maria I, Dom João VI. Eu vou destacar aqui que na página 53 do capítulo 4, que é o Império Decadente, do livro de 1808, de Laurentino Gomes. Olha só, não sou eu quem estou dizendo isso. O Laurentino Gomes destaca, não é assim, por 3 séculos, a Igreja Católica, a Igreja havia mantido submissos o povo, seus nobres e reis, por escrúpulos religiosos, a ciência,
e a medicina eram atrasadas ou pouco conhecidas. Então a religião sempre, naquele tempo da Idade Média e até nesses anos, nesses séculos aí de 1808, nesse ano, na época em que a comitiva, não é, de Dom Pedro chega para o Brasil com a família real, até então a igreja tinha essa supremacia, essa grande influência sobre os monarcas da Europa, inclusive sobre Portugal e a família, não é, do rei. E olha que a igreja é quem determinava o que era vontade de Deus e o que não era vontade de Deus. Preste atenção, você que é do ramo da ciência, da saúde, que é cuidador, que é enfermeiro, que é técnico de enfermagem, você que é da medicina e que estuda e que lida com doenças, com patologias, com infecções, com o Covid-19, com AIDS, com câncer, com Parkinson, com Alzheimer, com tantas outras síndromes, depressão e transtornos, doenças que destroem a pessoa psicamente, mentalmente, doenças que destroem os organismos e que matam, que judiam, que definem as pessoas com dores. Por 3 séculos, a igreja havia mantido submissos o povo, seus nobres e reis. Por escrúpulos religiosos, a ciência e a medicina eram atrasadas ou pouco conhecidas. Dom José, herdeiro do trono e irmão mais velho do príncipe regente, Dom João, havia morrido de varíola, porque sua mãe, Dona Maria I, tinha proibido os médicos de lhe aplicar vacina. Vai vendo. A rainha, Dona Maria I, a rainha havia proibido os médicos de aplicar vacina contra a varíola, que poderia salvar o seu filho, porque, quer saber por quê? Olha só, o motivo? Religioso, estritamente religioso. A rainha achava que a decisão entre a vida e a morte estava nas mãos de Deus e que não cabia à ciência interferir neste processo. Agora dá uma olhada nisso aqui. Agora aqui eu já estou em outro capítulo do livro. Vou mostrar aqui. É o capítulo 6, o arquivista real. O arquivista, ele conta assim, nos navios, a falta de higiene era um problema crônico. Atirava-se pela janela, também nos navios, também nas colônias, nas vilas, né, nas aldeias, nos bairros. Atirava-se pela janela a água suja, a qualquer hora do dia ou da noite, a água suja, as lavaduras da cozinha, as urinas, os excrementos acumulados de toda a família. Registrou o francês J.B. Carreret, morador de Lisboa no final do século XVIII. Quem anda nas ruas dessa cidade está sempre em risco de ficar encharcado e coberto de porcaria. Essa grande cidade não tem iluminação durante a noite, por via do que acontece frequentemente perder-se em sujeito, correndo o risco de ficar enxovalhado com as imundícies que é uso despejarem das janelas das ruas, pois as casas não têm latrinas. Escreveu o viajante francês. Latrina, para quem não sabe, para quem não é do interior, do campo do mato, do cerrado, da caatinga do Nordeste, enfim, é um buraco que se faz na terra, é como se fosse um poço muito profundo, onde as pessoas vão lá e fazem as suas necessidades, o seu cocô, o seu xixi, e ali vai afundando, vai jogando água, vai afundando, ok? Quando não tinha privada, vaso sanitário, aquela coisa toda, encanamento, saneamento básico. Escreveu o viajante francês Jacques Raton: todo mundo é obrigado, para dizer a verdade, a levar as imundícies para o rio, e há uma quantidade de negras que fazem esse trabalho por pouco, mas essa ordem não é exatamente cumprida, principalmente pelo povo. Outro viajante, o inglês William Beckford, fala dos cães vadios e esfomeados que percorriam as ruas a revirar os entulhos em busca de restos de comida. De todas as capitais que tenho vivido, Lisboa é a mais infestada por
alcateias desses esfameados animais que prestam o serviço de limpar as ruas de uma parte, pelo menos das poucas aromáticas imundícies, escreveu. Muito bem, a falta de bons hábitos de higiene propiciava a disseminação de pragas e doenças e não se resumia às pessoas comuns, era um problema que afetava também a família real. Pode-se até ter uma ideia de precariedade da vida na corte por uma carta que o príncipe Dom João, futuro Dom João VI, escreveu em 1786, a irmã Dona Mariana Vitória. Bom, enfim, se eu pegar para ler aqui, é muita sujeira, é muita coisa nojenta, não é? Da época do Império, da época do Brasil, Europa, Portugal, os navios, quantas pessoas morreram, quantos escravos morreram nos navios que vieram para o Brasil. Mas por que eu quero chamar a sua atenção? Quero chamar a sua atenção hoje porque eu vou de novo falar um pouquinho de religião e política e toda essa situação que nós estamos vivendo. Trabalho, desemprego, está aí o José, não é? Marcos, que é um excelente cuidador de idoso, eu também, que sou um excelente cuidador de idoso, que cuido das pessoas, dos doentes. A fome, a miséria, o crime, tudo isso que nos revolta, como já conversei esses dias que passou com o Fábio Rodrigo, que também está assistindo. E, lamentavelmente, no século XVI também, o Papa Gregório IX, ele, com a sua mentalidade religiosa, estou falando tudo isso, estou abordando que o escritor Laurentino Gomes escreve no seu livro Da Chegada da Família Real ao Brasil, o livro com o título 1808, ele mesmo escreve aqui, não é? Sobre a chegada, e que o filho da rainha morreu. Um dos filhos da rainha morreu, irmão do Dom João VI, morreu de varíola, porque a influência, não a vontade de Deus, mas a vontade da igreja, da religião, a influência da igreja com a política, ela determinou que o filho da rainha morresse de varíola. Porque, segundo a religião, a ciência, a vacina, os médicos eram pessoas sinistras, misteriosas, gnósticas, eram demônios. Só Deus tinha o domínio da vida. Quando, há séculos atrás, na Idade Média, o Papa Gregório IX expeliu a sua bula num erro gravíssimo de teologia, misturado com misticismo e sincretismo. Ele, por questões de rituais de satanistas, gnosticistas da época, em que ofereciam seus cultos devido à origem de religiões egípcias, faraônicas, em que veneravam o gato, essas pessoas acabavam fazendo imagens de gesso, de madeira, ou de barro, de argila, de gato, ou adoravam mesmo o próprio animal, o gato. E o preconceito e a discriminação religiosa do catolicismo entendeu que as pessoas, por não serem submissas, vaquinhas de presépio, gado católico, estavam adorando Satanás, demônios, em rituais satânicos, através do gato. E que o gato era a encarnação, o gato era o corpo onde Satanás entrava e os demônios entravam. Então, o Papa, na sua santa ignorância, expede uma bula, manda essa bula para o Felipe III, o imperador da Alemanha, o qual recebe essa bula papal e também, em comum acordo com o sumo pontífice, ordena que soldados e que o povo eliminem os felinos da Europa, matem os gatos da Europa. Matou-se gatos como nunca, e principalmente os gatos pretos. Com isso, como eu li aqui, tanto nos navios como nas casas,
não havia saneamento básico, não havia remédio para combater pulgas, carrapatos, para combater roedores, ratos, para combater pombos, pardais, animais que trouxeram então a praga bubônica para a Europa, onde houve a doença que matou a terça parte dos europeus, que é a peste negra, não é? Que vem do pombo passa para o rato, e do rato pica, assim como o carrapato estrela, pica a pessoa e vai inocular ali a sua bactéria no sangue, e essas pessoas morreram de peste bubônica em toda a Europa. Por isso que tem o conto dos irmãos Grimm, não é? O flautista mágico, que o rei contrata um flautista mágico para tocar a sua flauta e levar os ratos ao rei. Da mesma forma, quero chamar a sua atenção que parece que ao longo da história nós somos, digamos, alunos displicentes, repetentes, que não aprendemos nunca nesta matéria de religião e política. Religião tem que ficar no seu canto, não se intrometer no campo da política. Política tem que ficar no seu canto, não se intrometer no campo da religião, porque o Estado é laico e deve ser laico. Vou explicar para você. Eu tenho minha origem judaica. O outro é católico, o outro é afrodescendente da Quimbanda, do Candomblé ou da Umbanda. O outro é testemunho de Jeová, o outro é mormon, o outro é evangélico, o outro é pentecostal, o outro é ateu. Se nós trouxermos a política para dentro da religião, vai ser um quebra-pau terrível, uma salada, porque todos vão querer colocar a vontade de Deus, que não é de Deus, mas a vontade da religião, a vontade do dogma religioso, como foi a vontade do Papa Gregório IX, que causou essa desgraça, esse crime ambiental na época e provocou um genocídio, uma morte de pessoas, a terceira parte da população europeia que morreu pela peste bubônica por causa da ausência dos gatos que matavam os ratos, e os ratos contaminaram os sacos de estopas de arroz, farinha de mandioca, feijão, milho, carne seca, aquela coisa toda, e todo mundo doente e com todo tipo de doença que você possa imaginar, tifo, todo tipo de doença infecto-contagiosa. E essas pessoas morreram. Hoje em dia, nós passamos por um processo da pandemia onde a religião pegou o presidente Jair Messias Bolsonaro e usa ele como uma marionete. Eu desejo que Deus fale profundamente na consciência do presidente Bolsonaro. Quero mesmo. Eu sou um árduo crítico do Bolsonaro. Não concordo com ele, não concordo com a sua capacidade de estar na presidência da República. Mas já que está lá, então não adianta só ficar criticando, mas eu tenho que rezar, orar, interceder para que Deus ilumine esse homem e para que Deus, o mais breve possível, faça com que ele expulse, que ele vomite da sua presença, do seu redor, esses cães gulosos da religião. Seja quem for, católico, cardeal, arcebispo, padre, seja quem for, monge, freira, pastor, esse povo evangélico que já veio e já mostrou a todos nós ao que veio. Não é verdade? Pastor Gilmar, mais o outro, mais toda essa máfia, essa gangue que está comendo dinheiro público, não é? Através do ministro Milton Ribeiro. Se foi um tonto usado nas mãos deles, que, desculpa, eu não acredito que era um tonto inocente, não é? Mas, quero crer que Deus ainda pode tocar no coração desse presidente, transformar esse homem e libertá-lo desses demônios e satanases, sim, reais. Silas Malafaia, Valdemiro, Edir Macedo, Igreja Evangélica, Igreja Neopentecostal, Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, com toda a sua máfia e as suas facções, Belém, Madureira, Perus, enfim, todo esse povo
que está aí prometendo uma reeleição para o presidente, porque eles são currais eleitorais, não é verdade? Bom, então vamos lá. Será que a vontade de Deus, ela prepondera sobre o Brasil? Será que o presidente Jair Messias Bolsonaro está realmente sendo dirigido por Deus? Está realmente sendo dirigido pelo Espírito de Deus? Ou pelo Espírito do Malafaia? Como a Idade Média, se a rainha Maria I, que depois acabou ficando louca, mãe de Dom João VI, se ela tivesse dado ouvido para a ciência, porque a ciência ela é uma manifestação racional do Criador no homem. Acompanha comigo. O livro de Isaías vai nos ensinar que quando o rei Ezequias ele ficou doente, tubérculo, não é? Deus disse para Isaías, olha, vai lá e diz para o rei que ele vai morrer. Ele vai morrer. Isaías, o profeta, chegando lá, quando chegou, disse para o rei Ezequias, olha, põe a tua casa em ordem, porque eu vim aqui para te trazer uma mensagem, uma sentença de morte. E diz as escrituras, o livro de Isaías, que o rei tirou a sua coroa, tirou o seu orgulho, tirou as suas vestes, sua vaidade, ficou nu e virou o seu rosto para a parede, humilhou e chorou. E nessa oração sincera, não é? O Eterno teve o seu coração compungido e disse, não é justo. Não vou matar o Ezequias, não. As orações, as palavras dele foram verdadeiras, foram sinceras. Não é justo também que Ezequias pague pelo erro de seus filhos, etc, etc. Não é justo. Eu vou perdoar. E quando o profeta já tinha passado pelo portão do palácio real, vem o Senhor de novo e diz para o rei Ezequias, olha, volta, para o profeta Isaías, volta lá, diz o quê? Ah, sim, é verdade, Fábio. Vou chegar lá. Então, o rei, o profeta Isaías, ele volta, porque Deus diz, olha, vai lá de novo e diz ao rei Ezequias que eu perdoo e que eu acrescento a ele mais 15 anos de vida. Agora, o que me chama a atenção, presta atenção você, vontade de Deus. Assim como Deus usou o profeta Elias, ou Eliseu, lá no Antigo, há séculos antes de Isaías existir. A cura do capitão da guarda do rei da Síria, Naamã. O profeta Eliseu não precisou colocar as mãos sobre a cabeça ou sobre a pele do doente, não é? Do leproso Naamã. Ele disse, olha, mergulha 7 vezes aí no rio Nilo, no rio Jordão, e você vai ser curado. Só mergulha 7 vezes. Deus poderia ter dito presta atenção, você que é crente, você que é evangélico, você que é dependente químico, você que é nóia, você que é drogado. Eu estou usando esses termos porque vocês estão dessa maneira. Depende do olhinho santo, da aguinha santa, da aguinha benta, do crucifixo, depende da imagem tocar na sua cabeça, ou de algum desses caras colocar a mão na sua cabeça. Você que depende, não é, de estar presencialmente num culto, numa igreja, numa filial, numa regional, numa matriz, num templo, você que depende de estar num lugar desse para receber uma cura, porque se você não tiver, você não é curado, não é? É como se Deus estivesse lá, preso lá, ok? Presta atenção. Deus poderia ter dito para o profeta Isaías, olha, você coloca as mãos sobre o rei Ezequias, que os seus tumores, ou a sua lepra, ou os seus cânceres desaparecerão. Ele será curado imediatamente. Poderia ou não poderia? Poderia. Ele fez isso através de Jesus, pôs a mão sobre o leproso foi curado. Colocou a mão sobre o homem da mão errada e a mão do homem esticou. Colocou as mãos sobre o hidrópico, que sofria de obesidade, que é o acúmulo de água no corpo, e a pessoa perdeu o líquido e voltou ao seu estado, à sua compleição, estrutura física normal e saudável.
Deus poderia ter feito tudo isso, mas eu quero que você aprenda essa noite que Deus disse apenas assim para o profeta Isaías. Olha, diga para o rei Ezequias que a doença que ele tem, fala para ele fazer um emplastro. É um emplastro, folha de figo, fitoterapia, sabe? Remédio natural, raízes, chá, folhas. Eu acho que deixa eu ver aqui, o irmão Paulinho sabe muito bem o que eu estou falando. O irmão Paulinho é lá de Minas, não é porque é de Minas que é do mato, mas o irmão Paulinho, ele tem um Éden lá, um paraíso onde ele mora. Deve ter muitas folhas e ervas e plantas lá, medicinais, né? Então, o uso da ciência, o uso da medicina, o uso do maior laboratório, não é? Da homeopatia, Deus deu para o rei Ezequias, Deus deu para Isaías. Faça um emplastro de folhas de figo e coloque e você viverá. E esses tumores, essa doença desaparecerá. Portanto, quando você vir Valdemiro Santiago, quando você vir Silas Malafaia, como nós vimos, quando você vir Edir Macedo, R.R. Soares, Junri Palharim, quando você vê esses caras da congregação, ancião, quando você vê um pastor, um pentecostal, dizendo que você não precisa ir no médico, ou dizendo que entrega o seu dízimo no altar, faça o seu sacrifício, faça isso que as portas vão se abrir, vem aqui que vai ter imposição de mãos pela bispa fulana, não é? Faça um voto de Gideão da Conquista, como a Sônia Hernandes e o Estevão Hernandes fazem no seu canal. Olha, compre o carnê da Trindade, Gideão da Conquista, pega o escudo da fé, faça isso agora, para lá, período pororó. Isso é truque, isso é mentira, isso é safadeza, isso é engodo teológico, isso é nojento. Você não precisa de nada disso, nada disso. Você não precisa estar em um lugar para ser curado, você não precisa estar em um lugar para ser empregado, você não precisa estar em um lugar para ser liberto, para ter paz. Você precisa apenas ter a consciência de que a sua conexão com Deus dentro da sua casa resolve todos os problemas. Eu vou explicar para você. Tudo isso até chegar em Ezequias e Isaías, nesse fato histórico, onde Deus diz, olha, use a planta, e essa planta vai curar os tumores do rei Ezequias. Quero dizer para você que quantas vezes, e lamentavelmente eu sei que vai doer, mas quantas mamães, quantos papais perderam os seus filhos? Quantos filhos perderam os seus pais idosos? Porque disseram para você, não tome a vacina, não tome a quarta dose, não tome isso, não tome aquilo. Cada qual tem o seu direito, não é? Cada qual tem o seu direito e eu respeito. Mas quantas pessoas morreram no passado vítimas de varíola, de tifo, de sarampo? Quantas pessoas perderam a vida para a tuberculose? Quantas pessoas perderam a vida para o HIV? Quantas pessoas perderam a vida para tantas doenças que poderiam ter sido evitadas com o poder do remédio? Sim, o poder homeopático ou o poder clássico, tradicional, das dragas, dos comprimidos, das químicas mais pesadas. Por exemplo, a minha sobrinha, há poucos tempos atrás, desde novembro do ano passado, enfrentou uma luta terrível contra o tumor canceroso no seu seio esquerdo. E aí, o que faz? Não, eu não vou no médico, porque o apóstolo falou que é só eu tomar água ou pegar o lencinho que ele passa no rosto. Além disso, deixa eu abrir um parênteses aqui, Valdemiro Santiago, você que não é e nunca foi, nunca será apóstolo, nem aqui, nem na outra reencarnação da sua vida, porque você não tem gabarito para isso, você não tem humildade, simplicidade, sensibilidade espiritual, não tem amor por ninguém. Você deveria ser processado. O Ministério Público, a Secretaria da Saúde, deveria processar o apóstolo Valdemiro Santiago.
Porque ficar pegando lenço, toalha e dando para os outros, passando na cara dos outros, você está transferindo bactérias, transferindo vírus, germes, micróbios para as pessoas. Você não tem santidade nenhuma, você não tem unção nenhuma, você não tem nada de Deus para oferecer para as pessoas. Então, se não fosse a quimioterapia, gente, se não fosse o processo doloroso, desgastante, vômito, enjoo, emagrecimento, dores, se não fosse agora a cirurgia para retirar esse tumor, fatalmente a minha sobrinha não estaria hoje bonita, com o seu corpo de volta, com o seu seio feito através da mastectomia e da recolocação da prótese. Ela não estaria linda e bonita de novo para o seu marido e para a sua filha. Ela estaria fatalmente debaixo de 7 paus. Então, a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela não está só no campo mental, só no campo do imaginário, só no campo do que o pastor falou, ou do que o Papa falou, ou do que a religião falou. A mesma coisa eu quero fazer essa colocação para todos nós brasileiros. Você que é evangélico, não acredite que a vontade de Deus é o que os pastores da sua igreja, os líderes ou os cabos eleitorais, os obreiros, os pastores de menos poder, de menos influência, não é? Que vão divulgar o Bolsonaro. Isso não é a vontade de Deus. Isso é a vontade do líder, do fundador da sua igreja. Para Edir Macedo, é compensatório que o Bolsonaro ganhe. Para o Valdemiro, é compensatório que o Bolsonaro ganhe. Para o Silas Malafaia e para os magnatas da Assembleia de Deus, todo o sistema gospel das denominações evangélicas, é compensatório que Bolsonaro ganhe. Mas não é porque Deus está por trás disso, não. Não se engane, evangélico. Primeiro que se Deus estivesse por trás da vida do Bolsonaro, para que ele ganhasse como presidente, através dos pastores, não é? A igreja teria já tirado muitas pessoas da miséria nesse país. Muitos empregos teriam sido criados. A indústria, o comércio, a agricultura, a alimentação teria dado um salto maravilhoso. Não teríamos um país de miseráveis e pobres nas ruas. Sabe por quê? Porque não é só o presidente Bolsonaro que, como político, deve ter a sua imagem queimada, deve ter a sua imagem arranhada por corrupções, claro que ele herdou também do governo passado, do governo Lula e de tantos outros governos anteriores a Lula também. Não é isso. Esses califas da fé, da religião, são eles que mamam na teta do governo. São eles que comem os melhores pratos luxuosos do governo, do dinheiro do governo. Mas eles sabem manipular, eles sabem fazer a cabeça ali do político, aquela coisa. Há um jogo de interesses. Você está entendendo? Então nunca teve a vontade de Deus, porque se tivesse a vontade de Deus nessa terra maravilhosa chamada Brasil, talvez hoje seríamos uma das maiores potências, com todas as riquezas que temos em minérios, em pedras, em Amazônia, o maior laboratório de medicina homeopática, fitoterápica do mundo, onde os gringos querem tomar posse. Mas não, temos aí califas da Assembleia de Deus. Silas Malafaia, todo esse corpo, esse centrão político evangélico, porque qual o interesse desses caras com o Bolsonaro? Você acha que é para ele ser um ótimo presidente para os pobres, para o Brasil, para o trabalhador? É para ele ser uma carta branca para eles fazerem o que eles quiserem. Eu passava todos os dias pelo metrô da Zona Sul, da Saúde, e passava linha azul, passava bem ali na Armênia, a antiga Armênia, ou Ponte Pequena, onde tem uma igreja chamada Cruz das Almas. Alguém deve conhecer. Bem ali, bem
próximo, quase pertinho do lado do rio Tietê. E tem um buraco no chão, eu não sei quantos metros de altura tá aquilo. E ó, anos e anos está aquilo. Sabe quem fez aquele buraco ali para construir o templo da glória da Igreja Internacional da Graça de Deus? O Raimundo Romildo Soares, cunhado do Edir Macedo. Mas esse cara, ele é um mega empresário? Pergunta. João Ribe Palharim, Edir Macedo, esses caras são megas empresários. O que eles contribuem para a receita do país? Quais os impostos que essas desgraças pagam para o país? Quais os seus trabalhadores e funcionários? Quais os ônus trabalhistas que eles pagam junto à Junta Comercial de São Paulo e do Brasil? Nenhum. São vagabundos que mentem, que enrolam e que tomam o dinheiro do coitado, do trabalhador, do membro, do fiel, do leigo, do fanatizado e compram terrenos. E quando não tem condições de comprar o terreno, pede um favorzinho. Aí você vai entender, para um vereador, para um deputado. Por isso que eles elegem o vereador, o deputado, o missionário, o obreiro, a obreira, a vassoura, o rodo. Por isso que eles elegem o bispo, o apóstolo. Por isso que eles recebem Geraldo Alckmin, agora uma das maiores vergonhas nacionais desse país e até internacional. Um cara que é de direita e que metiu o pau no Lula a vida inteira, agora está abraçadinho com o Lula como vice-presidente da República. Dá para confiar num país desse, Fábio? Dá para confiar num país desse, Paulinho? Dá para confiar num país desse, em homens desse? Hein? Tem como confiar, José Marcos, nesses homens? E agora? Milhões foram gastos para perfurar o solo, para fazer um buraco do tamanho de um piscinão. Tá lá. Eu vou tirar a foto quando eu passar, o posto pega no Google, lá, Armênia, Tietê ali, você vai ver, Ponte Pequena, antiga Ponte Pequena, Armênia, enfim, você vai ver lá. Não sei quantos metros a circunferência, um buraco lá embaixo para levantar o templo. Tá parado, ó, anos. Dinheiro, milhões da conta da senhora obreira, de você obreiro, de você membro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí eu pergunto, você já comprou a sua casa própria? Você que é da igreja do R.R. Soares? Você já tem o seu apartamento? Já tem o seu apartamento, nem que for. Você já ganhou o seu apartamento do Minha Casa Minha Vida? Ou do algum IPESP da vida? Você já ganhou de algum projeto de habitação do governo? Já ganhou o seu apartamento? Você já conseguiu comprar, no mínimo, um terreninho numa comunidade? Conseguiu construir um puxadinho ou um barraco num terreno invadido, no mínimo? Coisa que eu não aqui faço apologia, porque é crime você invadir um terreno que não é seu. Mas você já conseguiu um barraquinho no mínimo? Você que fica dando glória a Deus, aleluia, estou seguindo a Jesus Cristo e vamos dar a volta da vitória. Você que está fazendo tudo isso, o show da fé para o tubarão do dinheiro, R.R. Soares, ele está pretendendo construir um templo, segundo, para chegar quase no nível do templo que não é de Salomão, mas está na Celso Garcia, do seu cunhado de Macedo. A disputa de impérios, de poderes, de prédios, de arranha-céus, com arquétipos religiosos, é o que eles querem. Porque são empresas, como se fossem shopping centers, Shopping Morumbi, Shopping Plaza Sul, sabe? Shopping Center Norte, Shopping D. É isso. Isso eu quero que você entenda. Enquanto eles vivem montado no dinheiro, você vive na miséria, você que é crente, e essa é a vontade de Deus para você, porque eu volto a repetir, o Tehillim, que em hebraico é o Salmo 143:10, diz: ensina-me a fazer a tua vontade, diz o Davi. Em hebraico quer dizer, lamedeni la ason razon. Ou seja, razão em hebraico é vontade divina, espiritual, empregada no bem-estar do ser humano. Não é de um ser humano. A vontade de Deus não é só para que você que viva bem, o Edir Macedo e a sua família. Não é só para o Valdemir e a sua família.
Não é só para o Silas Malafaia e a sua família no Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro, em condomínio fechado. Não é só para a família do falecido Davi Miranda, aqui no Parque Petrópolis, condomínio onde moram os milionários, cantores famosos, ricos, lá na Serra da Cantareira, onde, por sorte, eu consegui uma bolsa lá, não é? E, por causa da minha origem, eu aceitei fazer o curso de teologia pela presbiteriana lá. A vontade de Deus não é só para o líder, não é só para o Papa, lá na cátedra, lá onde o outro Papa que está afastado, no palácio, lá nos morros da França, ou não sei de onde, nos seus castelos. Não é só no Vaticano, não é só para o bispo, para o arcebispo que vive bem, come bem, não sabe nem o que é fome, o que é miséria e o que é dor. A vontade de Deus é para cada um de nós. Veja só. Eu quero que você aprenda isso. Eu quero que você entenda. O livro em hebraico Devarim, na sua Bíblia, é o Deuteronômio. Está escrito assim, no capítulo 18, versículo 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, o que falar em meu nome de outros deuses, esse profeta será morto. Calma que eu não vou fazer apologia à morte de nenhum desses caras, mas faço apologia assim que eles sejam excluídos da sua vida, que eles sejam presos e paguem e devolvam bilhões que estão na conta deles, da empresa deles, CNPJ chamada igreja, para que você tenha de volta. Olha, se você fizer um cálculo, você que passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, sua família, seu pai, se você entrar na justiça e requerer todos esses anos, se você tiver, não é, aqueles, a Deus é amor é que pode pagar por esse pacto, porque ela sempre tem que carimbar lá o pessoal que dá oferta, que dá dízimo, que dá isso, dá aquilo. Mas se você tiver como provar que todos os anos da sua vida você deu 10% do seu salário, mais campanha, mais voto, mais propósito, mais oferta, mais isso, e você requerer na justiça, depois de não sei quantos anos, talvez você consiga o carro que você nunca conseguiu até agora, mas o pastor esbanja, passando na sua cara, um carro importado, talvez você consiga o seu apartamento, talvez você consiga a sua casa, o seu terreno, o seu comércio, a sua barraca de pastel, a sua franquia, talvez você consiga tantas coisas, e a vontade de Deus é para que todos vivam e fiquem bem, e a vontade de Deus é para que você vença, não é para que você faça o outro vencer, o pastor vencer, o bispo vencer, o político vencer, sabe? Bom, continuando aqui, Deuteronômio 18, 20. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra do Senhor? Não falou? Como que eu vou conhecer se Deus falou ou não? Como que eu vou saber se Deus não falou? E aí, Deuteronômio 18, 22 vai dizer, sabe que quando esse profeta falar em meu nome e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Se você acredita, se para você a Bíblia ela tem valor, na hora de usar Malaquias 3:10, trazer todos os dízimos, se para você as Escrituras têm valor, quando em Deuteronômio, em Levítico, condena o homossexual, condena a mulher com fluxo de sangue na igreja, condena o não usar véu, condena uma série de coisas, condena a idolatria, enfim. Se essa palavra ela é de Deus para você, então essa daqui que eu acabei de ler agora, Devarim, Deuteronômio 18, 20 ao 22, também tem que ser. Se você acredita nas Escrituras, se você de fato acredita no Deus de Israel, se você de fato acredita que o Criador falou tudo isso para Moisés, você não deve ter a Bíblia por pedaços, só a parte que lhe convém.
só a parte que lhe interessa. Se realmente você acredita que esse texto que eu li foi dado por Deus, como diz o povo judeu, foi dado por Hashem, Elohim Adonai, a Moshiach, a Moisés, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, vamos lá. 2014, 2015, não é? 2018, 2019. Primeira e segunda chamada que esses idiotas expuseram um homem público, um político, um representante de uma nação, um presidente da república, colocando ele no meio de um fogo cruzado, de uma palhaçada, de um teatro, com uma hermenêutica e uma exegese errada e equivocada sobre jejum, chamando o povo para jejuar que o Brasil ia mudar. Então tem Bispo Samuel Ferreira da Celso Garcia da Adebrais, que disse com todas as palavras, usando o Salmo 91, que não serve para oração de cabeça e nem como amuleto, como reza de sorte ou de livramento, mas o Salmo 91 é um salmo que fala mais sobre o Messias. Então ele disse, o Samuel Ferreira, nessa gravação, na chamada para o jejum da nação. E todos disseram que Deus ia resolver o problema da Covid, não é? O Samuel Ferreira disse aqui da Adebrais, Celso Garcia, coladinho com Edir Macedo. Nenhum mal chegará à tua casa. Vou repetir isso direto, sempre. O Silas Malafaia é um que disse, depois que passar esse período de Covid, esse período de pandemia, você vai ver, aqui nós estamos num país tropical, rapaz, aqui o vírus não vai prosperar, aqui o vírus não vai pegar ninguém, ele vai morrer, porque o vírus se propaga mais na densidade do frio e do inverno, aqui não é Europa. Depois que passar esse período de Covid, de crise, o Brasil vai viver uma época de tamanha prosperidade e tanta paz que nunca houve nesse país. Foram palavras ditas pela boca desses líderes religiosos. Pergunto para vocês que estão na live, se cumpriu? Cumpriram as palavras do Silas Malafaia, do Samuel Ferreira? Cumpriram as palavras dos demais pastores que ali participaram desse teatro ridículo, usando contextos em tempos, há tempos do povo de Israel, tentando colocar e trazer para agora? Não cumpriu uma só palavra. Então não sou eu que estou dizendo que Samuel Ferreira e que Silas Malafaia é falso, mas é o texto que eu estou acabando de ler, que está na sua Bíblia. Aqui para mim é Devarim, que é em hebraico, mas para você é Deuteronômio 18, 20. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhais temor dele. Uma das grandes estratégias da Igreja Universal e da Mundial, e também das igrejas pentecostais, é nunca levantar uma palavra contra um pastor, contra um profeta, um missionário, um presbítero, porque eles são as meninas dos olhos de Deus. Se eles são as meninas dos olhos de Deus, então Deus está cego, está com catarata e precisa fazer uma cirurgia o mais rápido possível. Está com seus olhos tumorizados e podres. Não pode falar mal. E os pastores agem como se fossem capitães do exército brasileiro, como se fossem aqueles caras do Tropas de Elite. O coitado, se não responder de acordo com as expectativas deles, o coitado é humilhado, toma tapa na cara, toma chute, é expulso, é excomungado, é uma série de coisas. E vocês lembram, vou repetir aqui, isso saiu a nível nacional, porque saiu no ar pela televisão, quando o jornalista Marcelo Rezende, da Record, a trabalho como um jornalista investigativo, fez toda aquela cobertura da safadeza, das riquezas escondidas, não é, do Valdemiro Santiago, fazendas, gado. Vocês lembram disso? Vocês lembram que assim que
o Marcelo Rezende ficou doente, esse energúmeno, esse estafermo, essa ameba do Valdemiro Santiago, usou de oportunismo demoníaco que eu falo maldoso, e disse que foi orar a Deus, e Deus disse para ele que me pede o que você quiser. E aí, segundo ele, veio uma palavra para Isaías que a pessoa vai secar como uma erva do campo. E ele disse que foi a palavra que Deus falou para ele: não mexa com o meu ungido, com o meu servo. Isso ele lançou para a igreja, logo que ficou notório o diagnóstico de câncer do Marcelo Rezende. Então você vê a tamanha perversidade do coração desses caras, sabe? Você que fica indo lá na Mundial, pegando o seu envelope, pegando o lenço, pegando a água, pegando a caneta, o feijão mágico. Você que fica fazendo essas idiotices, você está contribuindo para o próprio Satanás, para o próprio demônio, para o próprio homem mau, o homem perverso, o homem do pecado. E perguntam tanto para falar sobre escatologia, sobre a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o anticristo, o homem do pecado. É tudo isso daí. É tudo esse conglomerado. Para de ficar viajando a maionese, escatologicamente, que vai aparecer um papa, vai aparecer um anticristo no mundo, vai aparecer... Para de viajar. Sai desse sanatório teológico, pentecostal, dessas crendices. A realidade é agora, meu amigo. Essa é a verdade. Já estamos vivendo isso a todo momento, a todos os dias. Olha aí. E como diz, aquilo que está encoberto não há de ficar... Não há nada em oculto que não há de ficar encoberto. Não há nada escondido que não há de ser revelado. Agora, como eu perguntei na outra live, como é que podemos mudar isso? O Fábio Rodrigo disse para mim um dia que não tem opção. Eu até concordo com ele. PT não é opção para ninguém. PL é opção? Será que o Bolsonaro é opção também? Com tantos escândalos vindo à tona, com tantas coisas vindo à tona. Não sou cabo eleitoral de ninguém, mas estava conversando com a minha esposa, que acabou de chegar. Será que Ciro Gomes não seria uma opção? Porque o cara é inteligente, o cara é escritor, o cara é advogado, o cara não tem, parece, nenhum escândalo na sua ficha, não é? Tem elogios até em Nova York pelo seu governo no Ceará. Por que o Brasil não pode dar uma oportunidade? Por que não pode ser uma terceira opção? Porque sempre temos que ir pela via popular. Porque sempre temos que ir pelo Ibope. Porque sempre temos que ir pelo que a Globo põe. Ou pelo que a Record põe. Ou pelo que a Igreja Católica põe. Ou pelo que a Igreja Evangélica põe. Por que sempre temos que ir pela coletividade na questão política? Pelo poder do marketing e publicidade? Pelo maior tempo de propaganda eleitoreira na televisão? Por que não podemos apostar e investir no pequeno? Ou investir naquele que o povo não está nem aí? Já pensou se o Brasil tivesse elegido, na época, o doutor Enéas como presidente da República? Será que o país estaria tão chafurdado na imoralidade, na corrupção, na vergonha pública, no mundo, no mercado internacional, lá fora? Será que seríamos tão achincalhados, como abobados, infantis e idiotizados? Será? Portanto, nessa live de hoje, eu vou terminar lendo, não é? Terminar lendo isso aqui. Sempre esse texto que cabe a qualquer momento, enquanto estivermos chafurdados nessa vergonha política, nessa vergonha imoral, nessa vergonha religiosa. As pessoas estão indo em cima do ministro Milton. Mas por que o Supremo Tribunal Federal, por que o Senado, Congresso, as CPIs da vida, por que não estão indo para cima dos pastores? Convocaram, os caras não compareceram. Olha que autoridade! Quem que esses caras da Bíblia pensam e acham que são nesse país?
Está na hora do Estado se tornar mais laico. Está na hora do povo, da igreja acordar e deixar de ser idiota. Está na hora do povo começar a pensar como cidadão, como trabalhador e como aquele que sempre tem perdido emprego. Aí, ó, o José Marcos Soares é como eu, trabalha na área da saúde. Me acompanha no meu canal do YouTube, Eu Cuido com Amor, e também no meu canal Rio de Sêniors de Cuidadores. Ele sabe o que é sofrer, o que é ser humilhado dentro de um lar, o que é cuidar de um paciente, o que é correr risco de pegar doenças. Como pode esses caras ter tanto poder de hipnose, de sugestão, de manipular tão bem as escrituras, Deus, o mundo espiritual? Porque isso é falta de conhecimento, é falta de cultura, é falta de historicidade, é falta de querer aprender, é falta de querer evoluir e querer crescer e viver nesse mundinho fechado de igreja. Deus, diabo, anjo, demônio. É por isso que esses caras estão podres de rico. Eu oro a Deus todos os dias, para que Deus levante homens, pessoas capacitadas, com peito de aço e com aliados, para destruir esse império de igreja nesse país. Não é a igreja que você está pensando, não é a membresia, os leigos, as pessoas que creem, que têm um coração inocente, mas para destruir esses líderes, para que eles destruírem no sentido de serem presos e de fazer com que essas facções, não é, que são piores do que o PCC, acredita no que eu estou falando, são piores do que o PCC, são piores do que o Comando Vermelho. A religião no país é pior do que essas facções, do que esses traficantes, porque traficam a fé, traficam a cura, traficam o milagre, traficam a libertação, traficam a paz, traficam o reino dos céus, entorpecem narcóticos, dão drogas para essas pessoas não inalar e nem beber. Mas essas drogas das igrejas, essas campanhas, é por aqui que eles ganham a cabeça deles, a cabeça desses membros. É por isso que o Brasil está nessa noia, nessa paranoia, nessa confusão, nesse... Ô Miriam, como chama aquele negócio que fica no centro da cidade? Que a polícia tenta acabar? Que a polícia o quê? Que a prefeitura tenta acabar, como é que chama lá? Dos drogados? Essa Cracolândia. É isso mesmo, é uma Cracolândia misturada com prostíbulo, prostituição religiosa que nós vivemos. É por isso que o Brasil está assim. Aí casou bem, casa os traficantes religiosos, prostituição religiosa, com a corrupção desmedida, sem temer a nada, dos políticos sujos e corruptos. Queira Deus que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele seja de fato um homem honesto. Queira Deus que esse homem tenha boa intenção para esse país. Se esse homem for honesto, eu oro a Deus todos os dias para que outros homens se aproximem desse presidente e consiga as provas mais cabais, as provas mais cruciais contra Silas Malafaia, contra todos eles, Edir Macedo, contra todos eles, independente da grana e poder que eles tenham, mas consigam as provas mais cabais para colocar esses homens na cadeia e para que a sua empresa, o seu império vá para a falência, para que assim, quem sabe, o Brasil tome vergonha na cara e para que a justiça desse país, com força de lei, faça com que essas denominações devolvam bilhões que foi tirado da conta dos trabalhadores, dos aposentados, do seguro-desemprego, do 13º, do salário de todas as pessoas que sacrificaram e derramaram sua vida nesses lugares. Vamos encerrar nesse texto aqui, o profeta Miqueias. Se esse profeta estivesse vivo hoje, Paulinho, e Fábio Rodrigo e José Marcos Soares dos Santos. Se esse profeta estivesse vivo hoje, e Jesus, com certeza eles estariam presos já.
ele estaria preso, os dois, Jesus e Miqueias. Olha só, Miqueias capítulo 3 e versículo 10. E edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Como que vai edificar Sião com sangue e Jerusalém com perversidade? Sião é a montanha, é um monte. Quando você vê no YouTube, quando você vê as pessoas lá nos muros das lamentações, quando você vê lá aquela pedra, não é? Aquela cúpula dourada, a pedra do domo, aonde está a pedra negra lá embaixo, onde o Abraão sacrificou seu filho Isaac, tentou sacrificar. Quando você vê aquele monte todo, esse lugar, esse cenário todo, Jerusalém, ali é a montanha chamada Sião, o Monte Sião. Então, edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Isso, numa conotação simbólica, espiritual e mística, seria o povo de Deus, seria a igreja, seria as pessoas que acreditam nesse ser tão poderoso, nesse lugar tão espiritual, aonde quer que estejam as pessoas reunidas. Mas Miqueias diz que edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Sangue do quê? Sangue seu, senhora, que é crente da Assembleia ou de qualquer outra denominação. Sangue seu que é membro, que é leigo dessas denominações, dessas igrejas. Sangue de vocês. Sangue do seu trabalho, do seu suor, que você deixa de dar comida para o teu filho, ou para o teu pai, ou para tua mãe que é doente, até deixa de comprar às vezes gás, deixa de comprar remédio, para dar para o Senhor. Que Senhor, se o Senhor não quer o seu dinheiro, nunca quis. Os seus cabeças, ou seja, os líderes, os seus fundadores das denominações, os seus Edir Macedo, os seus Valdemiros, os seus João Henrique Palharim, os seus Silas Malafaias, os seus Marcos Felicianos, os seus Samuel Ferreira, os seus R.R. Soares, os seus Estevão Hernandes, dão as sentenças por suborno. É o que está acontecendo agora, ok? Miqueias 3:11, é o que está acontecendo agora. Qual é o suborno que fazem com o presidente? Você acha que o presidente está lá, não solta nada? Você já viu que solta, né? Você já viu que foi bem influenciado e por questão de votos. Quantos membros tem a Universal? Milhões. Quantos membros tem a Mundial? Milhões. Quantos membros tem a Assembleia de Deus? Né? Milhões. Então, presidente, vem aqui, nós vamos orar, vamos para o Senhor é o nome de Deus, o Senhor é escolhido de Deus, e nós damos milhões de eleitores para o Senhor ganhar a campanha. Na contramão, o Senhor nos dá aquilo que o Gilmar e os pastores estavam fazendo em Brasília, através do ministro Milton, comendo 9 milhões, comendo dinheiro público, onde já se viu um pastor que não tem nada a ver com política, determinando para onde vai o dinheiro, qual o prefeito que vai receber a verba tal, de gabinete tal, eu te dou essa verba, mas eu também quero em troca isso, eu quero um saco de ouro. Aonde já se viu isso? É por isso que eu tenho medo que o Bolsonaro ganhe como presidente de novo e essa corja, Fábio, desgraçada e maldita, continue na aba dele através da sem vergonha com respeito da mulher dele que é evangélica, que arrasta essa turma de urubu pro lado do cara. É por isso que eu tenho medo. Porque isso não vai mudar, Fábio. Isso não vai acabar. Até eles conseguirem colocar esse presidente numa situação vexatória, vergonhosa, horrorosa, a qual ele não conseguirá sair e aonde vai detonar a sua imagem, a sua moral, o seu caráter, a sua pessoa, a sua vida e toda a sua família. Esse é o perigo que o Bolsonaro corre com esses caras do lado dele. Então vamos lá. Então, eles, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Eu te abençoo, você vai ser o presidente, não você vai ser o governador, não você vai ser o prefeito de São Paulo. Sim ou não, pessoal? É ou não é? Nós vamos apoiar aqui esse homem de Deus. Mentira!
são mentirosos. Eu já provei por A mais B em outra live que eu fiz, colocando foto do vagabundo do Silas Malafaia jantando numa mesa lado a lado com o Lula. Eu já coloquei foto da Dilma Rousseff, candidata a presidente da República, na sede da Igreja Assembleia de Deus, com o bispo Bezerra, não sei das quantas, o califão aí da Assembleia de Deus. Então quer dizer que nesse momento o PT não é do diabo, não é comunista, não é de Fidel Castro, não é de Cuba, não é da China. O PT então é de Deus. A Dilma era de Deus, os candidatos do PT eram de Deus, o Haddad na Assembleia de Deus era de Deus. Hã? Por quê? Porque PT estava soltando dinheiro na mão dessa turma toda sem vergonha, sem caráter, sem princípio, sem fé, sem religião, sem nada. Deus, para esse povo evangélico, não a igreja, mas para os seus líderes e pastores, donos de igreja, não existe. A Bíblia para eles é um gibíblia, é um gibi, é um conto de fadas que as pessoas acreditam. É assim que eles lidam. Jesus, eles não estão nem para Jesus, para céu e para inferno, mas tornam tudo isso real nas suas pregações eloquentes e fervorosas, choram, pulam, rodopiam, porque sabem que através do medo e da ignorância eles vão lucrar. Sempre vão ter o dízimo, a oferta, o voto, a campanha, o propósito, como os seus impostos religiosos, como se Deus estivesse cobrando tributo. Por que o Fábio está falando aqui? Pior que já colocaram essa raça no Supremo Tribunal e a ideia deles é... Então, mas aí, Fábio, é aquele negócio. Essa é a vontade de Deus? Não é. Se não é a vontade de Deus, Fábio, quem é que pode mudar isso? Nós, brasileiros. O povo brasileiro. Nós é que podemos mudar isso. Através de pedidos de impeachment, enchendo o saco, fazendo protestos. Não é anarquia, não. Não estou falando de quebrar metrô, quebrar telefone público, saquear mercado, saquear loja, quebrar a porta de banco. Não é isso. Mas fechar uma Paulista, as avenidas, fazer greve, isso sim. Isso o povo brasileiro deve fazer. E o povo brasileiro não deve fazer protesto, fechar avenida, não deve fazer só isso para com os políticos. Que os políticos todo mundo já sabe que não presta. Mas e os pastores? E os padres? E os religiosos? E a religião? Que se esconde atrás de um terno, uma gravata, uma bíblia, um altar, um púlpito, uma tribuna, uma igreja, um arquétipo religioso, que se esconde através de um cargo ou de uma batina. Como protestar contra eles? Então a justiça requereu o que você deu para a igreja. E não frequentar mais. Não dá mais nenhum centavo. Por quê? Ou você acredita nas escrituras, ou então pega as escrituras e joga no lixo. Porque se o Estevão está falando em Atos 7,48, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e por isso foi assassinado. E depois o Paulo, em Atos 17,24, vai dizer a mesma coisa, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que você está fazendo dentro da igreja? O que você está fazendo dentro assistindo culto ou missa? Por que você tem essa necessidade se Deus não está lá? Aliás, eu acho que Deus é o único que não tem casa, né? Ou talvez ele nunca vai ficar sem casa, porque tem casa em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar, Deus tem casa. Eu não sei como ele pode estar em todas as casas ao mesmo tempo. Como que ele pode estar em todas as casas ao mesmo tempo se todas as casas não se dão uma com as outras? Se odeiam, brigam. E se ele está nesses lugares, por que não resolve os problemas? Por que ele não pesa a mão no Edir Macedo, no Valdemiro, no Silas Malafaia? Por que não detona eles? Por que ele não pesa a mão no Papa? Por que não pesa a mão em padres pedófilos, em pastores corruptos? Por que não pesa a mão no Gilmar, que só foi denunciada por prefeitos, por escândalos, por alguém que gravou um áudio? Percebe que o reino de Deus, a libertação, a salvação, a mudança de um país, de uma nação, a mudança de um povo, a evolução,
a conquista da honra, a conquista da saúde, a conquista do emprego, a conquista da segurança pública, a conquista do término do tráfico de drogas, a conquista de tantas coisas que nós precisamos, estamos assolados por elas, tem que ser através de nós. Se não fosse o áudio vazado do Milton, do pastor presbiteriano, ministro da Educação, ele estaria lá até agora, favorecendo os dois vagabundos da Assembleia de Deus. Estaria lá até agora, fazendo a mesma coisa. Até a corda estourar mais e ficar mais feia para o lado do Bolsonaro. Você percebe que a solução do país está em nossas mãos? Somos nós quem devemos tomar as atitudes. Eu falei no começo da live, que ontem falando sobre política, ele me deu uma resposta, não é? Porque eu falei sobre o deslizamento, desmoronamento e mortes de mães grávidas com seus filhos, pais, famílias de Franco da Rocha. Falei sobre a Avenida Ouro Preto, que não é e não está asfaltada. Parece que agora vão começar a asfaltar a rua e estão colocando tubulação por baixo do barro, não é? Tomara a Deus que seja de tanto eu meter o pau aqui na live, eu acho que escutaram. E falei também sobre a questão de Petrópolis. Vocês vão concordar comigo. Ah, mas o terreno não é público, o terreno é de ser quem? Tudo bem, o terreno, independente se é do município, ou do estado, ou se é da Vivo, ou da Claro, ou se é de um fazendeiro, ou se é de um hospital, ou se é da Santa Casa. Se o terreno, conforme os geólogos, ele tem, assim, ele é íngreme de 90 graus, ele não tem como construir, não tem como bases, não tem como colunas se sustentarem ali, e ainda mais se a terra for porosa, não é? Todo geólogo sabe disso. Se a Defesa Civil de Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Perus, Baltazar Fidelis, se a Defesa Civil de Petrópolis, Rio de Janeiro, sabiam que esses lugares não poderiam construir casas, mansões, pavimentação de rua, bueiro, canalização, saneamento básico, não é? O presidente mandou 4 bilhões para o governo do Rio de Janeiro, para a prefeitura do Rio de Janeiro e também para a de São Paulo, justamente para combater enchentes e combater desmoronamentos e também aplicar esse dinheiro em construir casas, habitação para quem não tem. Aonde foi parar, se foi dito na televisão que nem 0,0 foi gasto com o povo, foi gasto com essas necessidades sociais. Se esse povo sabe de tudo isso, foi meu questionamento, e o cara me respondeu, por que permitiram a Defesa Civil que esse povo entrasse nesses lugares? Por que a prefeitura permitiu? Por que o Estado permitiu? Ah, não tem onde morar, vai morar onde? Na rua? Tudo bem, até é uma outra questão, eu concordo, na rua ninguém pode ficar. Mas por que permitiram que, exemplo, a Eletropaulo, ou a Light, que é lá no Rio de Janeiro, eu acho que é Light, aqui é Enel, aqui também é Sabesp em São Paulo, por que a Enel, a empresa de energia, distribuição de energia e a Sabesp de água, permitem que essas pessoas levem, por que essas empresas levam poste, cabo, luz, energia, relógio, hidrômetro, canalização e água para essas famílias que estão irregulares e em terreno de perigo de desabamento? Por que a prefeitura deixa? Por que já não há um bloqueio? Por que já não há construção de muros? Por que já não coloca vigilantes lá? Daria emprego para vigilantes. Ó, para porteiro, para controle de acesso. Por que não constrói? Impeçam essas pessoas de invadir lugares de perigo, de deslizamento. Sabe por quê? Porque nunca é a vontade de Deus, mas é a vontade do munícipe, é a vontade do município, é a vontade do Estado, é a vontade de coletar e de colher tributos, impostos em cima de conta de luz e em cima de conta de água, e depois em cima de terrenos de IPTU. É por isso que não há impedimento. E é por isso que eu repito, que os senhores de Franco da Rocha,
todos os prefeitos e vereadores que passaram por Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Perus, Baltazar Fidelis, desde 1900 e bolinha, de 1980, que eu peguei a declaração de um morador de lá que mora lá há décadas. Disse que sempre prometerem em campanhas vai mudar, isso não vai mais acontecer, nós vamos retirar pessoas daqui. Olha só, e nunca mudou, e acontece a mesma desgraça, porque as pessoas querem dinheiro. Repito nessa live, os pastores brasileiros, os padres, a religião brasileira, mancomunada com a política, são amantes, são servos do dinheiro, do poder, do eu quero encher minha barriga, o meu ventre, eu quero a minha casa, eu quero a minha cobertura, eu quero a minha fazenda, o meu gado, eu quero meu jet ski, meu navio, minha lancha, meu carro importado, eu quero meus empreendimentos, meus mercados, minhas empresas. É isso que eu quero. O povo quer que se dane. Então, como resposta, o líder comunitário da região de Franco da Rocha, o Francisco Morato, Caieiras e região, o assessor da Câmara Municipal de Franco da Rocha, o Marcão do Povo, o Marcos Daniel, e aqui eu não estou usando o nome dele para denegrir a sua imagem, é óbvio. Mas algumas ponderações eu vou fazer porque ele me respondeu, ele me deu uma resposta, não é? Então ele disse assim, olha, eu tenho cobrado, ele colocou, eu tenho cobrado os prefeitos, e o que eu posso passar para o senhor é isso. O deputado federal Coronel Tadeu destinou 250 mil para Caieiras, para a GCM, 100 mil para a PAI de Franco da Rocha, vai vendo, e 300 mil para os bombeiros em Mariporã. Ele também respondeu, o deputado estadual Tenente Coimbra indicou 7 respiradores para Franco da Rocha no pico da pandemia. Destinou para Mariporã 1.400.000, mais 100 mil para a GCM de Franco da Rocha. A minha pergunta ao Marcão do Povo, com todo respeito, né, pela sua resposta e justificativa e demonstrativo de trabalhos, né, dos deputados aí, deputado federal, o Coronel Tadeu, e também o deputado estadual, Tenente Coimbra. A pergunta é, a população de policiais da guarda da prefeitura de Franco da Rocha, ela é tão populosa assim, ela é tão grande? A população de bombeiros de Mariporã é tão grande assim para se doar 1.400.000 mais 100 mil para a GCM, também de Franco da Rocha? Aonde alcança todos esses milhares de reais? 250 mil para a GCM, 300 mil para os bombeiros em Mariporã. Depois, o tenente, primeiro, o deputado federal Coronel Tadeu destinou 300 mil para os bombeiros de Mariporã, já recebeu a bagatela. Os bombeiros de Mariporã, que eu acho que isso é de competência do Estado, para dar aumento, para, enfim, para qualquer coisa, para melhoria, para suporte de estrutura, de equipamentos, de roupa, de treinamento, de quartel, de lugar onde eles ficam. Isso é de competência do governo. O deputado deveria se preocupar com os moradores de Mariporã. Então, Mariporã ganhou 300 mil, os bombeiros. Depois, o deputado estadual, o Tenente Coimbra, ele vai destinar uma verba de 1.400.000 para Mariporã e Franco da Rocha. Para onde foram essas verbas de 1.400.000 e 100 mil? Com todo o respeito aos nobres deputados, não é? Que são militares, o Tenente Coimbra e também o deputado federal Coronel Tadeu. Acho que o Coronel Tadeu, não é? Ele esqueceu, talvez ele defendeu a sua classe, que seja uns GCM, mas, deputado, é uma pergunta que eu estou fazendo, aqui não é nem uma acusação, não estou
tentando denegrir a sua imagem. Mas essas verbas, 250 mil, 100 mil, 300 mil, não alcançou a população pobre e miserável, que com certeza votou no senhor de Franco da Rocha, votou no senhor. Não alcançou o asfaltamento, a pavimentação de ruas em Franco da Rocha, inclusive da Avenida Ouro Preto e tantas outras ruas e tantos outros bairros de Franco da Rocha e Francisco Morato. A pergunta que eu faço a esses deputados, aos prefeitos de Franco da Rocha e Francisco Morato, e Baltazar Fidelis, e Perus, e Calheiras, o que vocês fizeram com a verba que o presidente Bolsonaro deu para vocês de 4 bilhões, tanto para vocês em São Paulo quanto para o Rio de Janeiro, para evitar essas catástrofes, ou melhor, para evitar essas destruições em massa de casas, de habitações e de morte de pessoas. Essa é a vontade de Deus? Vocês acham que isso é a vontade de Deus? Nossa, quantos policiais GCM, que praticamente não fazem nada em Calheiras, e não fazem nada em Franco da Rocha, e não fazem nada em Francisco Morato, a não ser ficar andando para cima e para baixo, gastando gasolina da prefeitura, andando bem equipado, bem bonitinho, mas não evita roubo, assalto, não evita um monte de coisa, tráfico em Franco da Rocha e em Francisco Morato. Quantas escolas tem? Nossa, tem milhares de escolas em Franco da Rocha e Francisco Morato para essas pessoas. Quantos patrimônios da prefeitura tem em Francisco Morato e em Franco da Rocha para se doar tanto dinheiro, tantos milhares, tantos bilhões assim? E todo ano nós vemos a prefeitura de Franco da Rocha e Francisco Morato debaixo da água. Um centro pequeno, tamanho de um ovo. Quantos policiais tem lá? Será que os senhores deputados poderiam me responder? Quantas ruas esburacadas, desbarrancando, caindo, terrenos, pessoas morrendo? Por que esse dinheiro não foi para esse povo, para essas pessoas que precisam de casa, de habitação, de um outro lugar, um terreno plano, um platô mais seguro, um chão mais sólido, que sustente e segure uma casa? Empregos, cursos para esse povo tão sofredor de Franco da Rocha e Francisco Morato? Ou eles servem só para pedir, na hora de pedir o voto, que você vai lá e dá uma vaquinha, dá uma cabra, ou constrói um portão, ou um puxadinho, ou um barraco para esse povo, ou uma cesta básica? A verdade é que o Brasil precisa mudar, e com todo o respeito, o Marcos Daniel, Marcão do Povo, obrigado pelas coisas que você me passou, mas com todo o respeito, isso que você me passou, que esses dados não é suficiente, não me convence, porque de estatísticas e prestação de contas com números, a Prefeitura de São Paulo também tem, e São Paulo está uma desgraça. O Estado de São Paulo também tem e está uma desgraça. O Brasil também tem, e o Brasil está uma desgraça. Os números não condizem com a realidade de benefícios para o povo, para a vida, para a comida, para o emprego, para a saúde, para a segurança desse povo brasileiro. Vocês me desculpem. Eu termino essa live. Obrigado pela participação de vocês e que Deus tenha misericórdia de nós. Isso eu costumo dizer e sei que Ele tem, mas que Deus nos dê entendimento, conhecimento, sabedoria, para que possamos nessas eleições votar corretamente. Nessas eleições eleger uma pessoa ou pessoas que realmente tenham um compromisso, nem com a igreja católica, nem com a igreja evangélica, nem com nenhuma religião, mas que tenham um compromisso com política, com P maiúsculo, que tenham um compromisso com os seres humanos, que tenham um compromisso com a bandeira Ordem e Progresso, que tenham compromissos com a democracia, que tenham compromissos com a sociedade, que tenham compromisso com os menos favorecidos, que tenham compromisso com o trabalho, com a saúde, com a segurança, com a vida humana, que tenham compromisso com o país. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E na próxima live eu quero falar um pouco mais sobre cuidadores de idosos, tá bom? E não esqueçam, tá bom? Vocês
que são daqui da região central de São Paulo, aqui da Zona Sul, assim do centro de São Paulo. Não esqueçam de pedir no iFood, JMS Doces. Peça lá o seu doce gostoso, de qualidade, bem feito, com carinho, com amor, que é da família do José Marcos Soares dos Santos. Dá uma força aí para esse pessoal. iFood, JMS Doces. Só você joga lá, ou então pede pelo WhatsApp dele mesmo, que é o 11 98062 0052. E se você que tem agência, se você que é agenciador, que é enfermeiro, precisa de cuidador de idoso, também indico o José Marcos Soares dos Santos como um dos melhores cuidadores de idosos daqui da capital de São Paulo. E também tem eu como cuidador de idoso, que eu também preciso trabalhar o mais rápido possível, porque é trabalhando que se ganha a vida, não é roubando, furtando, enganando e mentindo ninguém com história de Deus, pede dízimo, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua estadia, permanência na minha live, e se você puder, compartilhe o máximo que você puder, você já me ajuda. Muito boa noite, que Deus nos abençoe, nos dê força, garra, inteligência, sabedoria, saúde, força para lutarmos com as armas dignas, com as armas corretas, contra a corrupção, contra qualquer político, contra qualquer religioso, qualquer sistema do diabo nesse país. Obrigado, até a próxima. Valeu!